Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse segundo trimestre do ano de 2025 falarmos sobre mordomia cristã. E hoje, irmãos, chegamos aqui numa lição extremamente importante, um assunto de grande relevância para cada um de nós. Lembrando que eu não tenho como fugir do material que foi escrito pela nossa tão preciosa editora Betel. Ao preparar aqui essa lição traz um assunto direcionado ao rebanho, cada um de nós cristãos, e também aos nossos líderes. E é um assunto que choca os líderes que estão completamente desviados da vontade de Deus. Eu gostaria, nesse momento, de estar falando sobre o Evangelho. O Evangelho fala da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua preciosa obra. Mas, como nós aqui estamos comentando, esse material que não foi elaborado por mim, foi elaborado pela nossa tão amada editora Betel, nós precisamos ser fiel ao material. Chegamos aqui hoje, então, na pré-aula da lição de número 4, com o tema O Cuidado e Apoio aos Obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Então, é de grande importância, irmãos, que cada obreiro, nossos pastores presidente, o corpo que forma a sua diretoria, os pastores que estão trabalhando nas congregações, cada um dos nossos líderes sejam suprido, provido. Não é bíblico que homens que estejam ali tenham sido enviados pelos nossos pastores presidente para fazer missão local dentro da congregação, dentro aqui da nossa cidade, e está atuando na congregação, não tem ali recursos básicos para colocar um combustível, para uma manutenção do veículo que é usado para o deslocamento para a igreja. Muitos estão a 30 quilômetros da igreja onde pastoreiam, outros até mais distante. Então, alguns ali passam o dia evangelizando, fazendo visitas, e requer café da manhã, almoço, o lanche da tarde. Alguns dormem, vão no final de semana, na sexta, para o culto de doutrina à noite, e só voltam para casa depois do último culto no domingo. Então, nós precisamos, e é o que os nossos líderes estão fazendo, ao contrário de empossar na congregação e abandonar o obreiro e não dar condições mínimas financeiras para que o trabalho desenvolva, os nossos líderes, os líderes, homens de Deus que nós temos conhecimento, têm suprido, provido. Por quê? Porque o líder sábio e bíblico, um líder coerente, coadunado com o rolo sagrado, com as sagradas letras, não estaria em paz, comendo bem, se vestindo bem, tendo seus filhos bem amparados financeiramente, sabendo que o seu obreiro que foi enviado por ele mesmo ao campo está ali com grandes dificuldades. E infelizmente, irmãos, é o que acontece não aqui, mas em alguns campos que
não cresce, não se expandem, são campos mirrados. Por quê? Líderes que têm o cérebro tacanho, a visão míope. O título aqui que nós acabamos de ler deixa bem claro que é de grande relevância o amparo financeiro dos pastores que estão fazendo missão nas congregações, também é missão local, para que haja uma expansão do reino de Deus. E nós aqui vamos observar biblicamente que está essa doutrina muito bem fundamentada, calcada e respaldada no rolo sagrado. Então, nós que aqui já sabemos no nosso campo, né, não há esse tipo de dificuldade, porque temos um líder muito bem preparado, bíblico e teologicamente, e um líder que não olha tão somente para o seu próprio umbigo, mas entende que a expansão do reino de Deus, como é colocado aqui, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus, tem procedido já há décadas dessa forma. E então, nós aqui estamos tão somente reiterando o que já sabemos e o que nós aqui no campo colocamos em prática, e você, porventura, líder completamente desviado de Deus e da sua palavra bendita, que volte, que possa fazer uma autoavaliação, olhar para dentro e entrar na vontade e no querer de Deus. Deus lhe chamou para fazer a obra e não de uma forma relaxada. Quero ler com os irmãos aqui o texto áureo. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Primeira carta do apóstolo Paulo ali à igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 9, versículo 14. Fica bem claro que o obreiro que está no campo trabalhando, ele deve comer do fruto da sua semeadura. É inadmissível que um obreiro chegue em uma congregação, e algumas congregações são assumidas quando essa congregação está entregue às moscas, e ali ele passe, ele, a sua esposa, os seus filhos, numa obra missionária, por dificuldades várias na área financeira. Então, está claro aqui a orientação do apóstolo Paulo. Ele, em dado momento, deixou Tito na ilha de Creta, em dado momento, deixou Timóteo dirigindo uma igreja na cidade de Éfeso, e com certeza, irmãos, ele colocava em prática o que ele registrou. São verdades eternas, a palavra do nosso Deus, e ele supriu Tito em Creta e supriu Timóteo lá em Éfeso. Que possamos, irmãos, cada um de nós andar nas pisaduras do apóstolo Paulo. Quero ainda ler a verdade aplicada, que nos diz assim: de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos entender que Deus nos usa como instrumento, como um canal, para poder fazer com que esses recursos cheguem até os líderes, e os nossos líderes façam uma boa administração dos recursos que vêm de cada um de nós, membros do corpo de Cristo, para então visando o progresso, a expansão do reino de Deus. Bem verdade, irmãos, que nós temos visto, e o que eu passo a dizer nesse momento é: a minoria, a maioria dos nossos líderes são grandes homens de Deus, homens que creem que Deus existe e têm temor a Deus. A minoria, e nós vemos, são mercenários,
homens que têm casa de mais de 30 milhões de reais. E o dinheiro não vem do seu suor, do seu trabalho, vem à custa do suor alheio e o suor de pessoas que às vezes moram em condomínio, Minha Casa Minha Vida, pessoas que às vezes moram no morro, lá no cume do outeiro, ganhando o salário mínimo, e outros mercenários ainda não se sentem envergonhados de andar de carro, até carro importado, e compram helicóptero, compram até jato e estão construindo verdadeiros impérios. E nós, irmãos, que pensamos, nós que temos mais do que 2 neurônios dentro do cérebro, nós que sabemos quanto é 1 mais 1, nós então fazendo uma análise, avaliando, porque o rolo sagrado nos ensina a avaliar, a ponderar tudo que está acontecendo, estando nós antenados com a realidade, muitas vezes somos tentados a não contribuir, a não ajudar. Mas, irmãos, nós precisamos ajudar, ofertar, contribuir, trazer o dízimo à casa do tesouro, a despeito de tomarmos conhecimento e sabermos que existe pregadores e pregadoras que cobram 40 mil reais. Hoje, agora, nesse momento, no século 21, para pregar uma mensagem e cantar uma meia dúzia de hino. Esse valor chega até 90 mil por cada mensagem. Mesmo sabendo, irmãos, que existe essa podridão em nosso meio evangélico, essa lama que é fétida, cheira mal, nós precisamos, irmãos, porque a palavra de Deus nos orienta, suprir e prover os nossos líderes, os obreiros que trabalham. O trabalhador na obra de Deus é digno do seu salário. A Bíblia nos orienta assim. Quantas congregações estão nós observando, fazendo uma análise, entregue às moscas, porque o dinheiro é mal administrado. Em dado momento, nós fomos colocados em uma congregação que o pastor anterior, muito amigo meu, comia na minha casa, eu na dele, mexia nas minhas panelas, nós também na deles. Estou falando para que possamos entender a intimidade que tinha. Entregou, deixou a igreja entregue às moscas. Chegamos lá para fazer um trabalho, minha esposa, eu e a minha filha. Irmãos, estávamos lá fazendo um trabalho e em dado momento eu observei que a luz era gato e a água também era gato. Reuni toda a igreja e falei, meus irmãos, eu aqui estou dando culto de doutrina, livros inteiros da Bíblia. Passei por 4 meses dando ali Tiago, 4 meses, 1 Pedro, verso a verso, frase a frase, mantendo aí um método que aprendi com os puritanos ingleses, assim que eles procediam, e eu observo que é assim que devo proceder, dando culto de doutrina. E a igreja está com gato de luz, a igreja está com gato de água. Na minha casa, não tem gato. E na igreja, na casa de Deus, gato. Sabe o que eu ouvi? Ah, pastor, mas nós aqui estamos dentro de comunidade. É perigoso o senhor mexer com isso. Falei, não, nada disso. Na casa de Deus, não. E aí peguei um daqueles obreiros, um senhor de idade que estava de pleno acordo comigo, que não podia acontecer dessa forma. E resolvemos com muita dificuldade, irmão, porque até para legalizar algo que está ilegal, tem uma dificuldade, uma burocracia. Conseguimos acertar a água e dar um encaminhamento para a luz. A luz foi mais complicada ainda. E aí depois que saímos de lá, já tínhamos dado o encaminhamento.
um pastor conseguiu então que legalizasse. Hoje a congregação está lá com a sua água em dia, com a sua luz em dia, nós temos contato com os irmãos lá. Irmãos, mas isso não é importante, né? Isso não tem valor algum. O que tem valor, irmãos, é que os altos salários batam na conta, que esteja em dia. Enquanto bate na conta, a gente vai vivendo de uma forma muito pomposa, com muito floreio. Eu me lembro de um texto bíblico que fala de um homem que tinha um alto cargo e uma certa autoridade. E o texto diz assim: porém, leproso era um homem que tinha uma autoridade, era um homem que tinha um cargo, tinha uma certa pompa, mas esse homem, ele era moribundo. Que possamos examinar o rolo sagrado, tendo temor a Deus e se importar com o que verdadeiramente o nosso Deus se importa. Então, quando nós olhamos, nós, membros do corpo de Cristo, que fazemos parte do rebanho de Deus, para os mercenários, os lobos com capa de ovelha, somos então levados a não contribuir, mas nós precisamos cumprir a missão que pesa sobre nós também no que concerne a contribuição financeira, para que os nossos líderes, os obreiros, tenham como, trabalhando para Deus, que haja uma expansão no reino de Deus e o evangelho seja anunciado. Eu aqui em casa, eu sempre ensinei aos meus filhos sobre hierarquia, e é algo muito basilar. E esses dias eu estava conversando com a minha filha, a gente estava dentro do carro, e a minha menina tem 24 anos, é psicóloga, né? Está fazendo agora uma boa pós-graduação, ela trabalha desenvolvendo crianças com autismo, ela ama crianças autistas e trabalhar nessa área. A gente começou a conversar dentro do carro, a maneira como os filhos devem ter voz dentro de casa, no sentido de que se posicionar e discordar não fere a hierarquia. Nós não podemos estabelecer uma ditadura dentro do nosso lar, e isso é coisa que nós ensinamos às nossas crianças. Nós vivemos uma democracia e nós que pensamos, nós que sabemos quanto é 1 mais 1, devemos então analisar e, quando estiverem cometendo verdadeiras atrocidades, desmando, precisam sim ser corrigidos. É interessante aqui no preparo dessa lição que os líderes, aqueles que eram enviados para uma missão ali no primeiro século, na igreja primitiva, antes de serem enviados, eles eram escolhidos e eram apontados pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Havia oração, havia jejum, e Paulo, Barnabé, então, eles foram escolhidos, dentre outros homens também, que foram escolhidos para uma grande obra. Infelizmente, alguns líderes não espirituais hoje escolhem tendo outros métodos, por nepotismo, ou quando olham, observam, aquele ali, ele não tem 2 neurônios no cérebro, esse serve para eu manipular. Aquele outro ali tem um cérebro tacanho. Aquele outro lá, ele não sabe quanto é 1 mais 1, esse serve para poder me auxiliar. Irmãos, não deve ser assim. Nós precisamos ter homens ao nosso lado, não para que possamos fazê-lo de uma marionete e manipulá-los. Nós precisamos ter homens humildes, como foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E
Jesus, sendo humilde, ele era firme. Quando estavam fazendo da casa de Deus, da casa de oração, covil de ladrões, Jesus passou a mão no azorrague. Ele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e expulsou aqueles ladrões corruptos com capa de piedade, porque eram homens religiosos dentro do templo. É assim que age o humilde. O humilde, ele se posiciona, ele vê o que não está coerente com a palavra de Deus e se coloca. Quero ler ainda com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3, o 4, o 7 e o 12 e o 13. Nos diz assim: esta é a minha defesa para os que me condenam. O apóstolo Paulo falando: não temos nós direito de comer e de beber? Claro que sim. Ele estava trabalhando, estava no campo, deveria comer, beber, ser suprido ali, aquela seara que ele estava, a missão que ele estava fazendo para Deus. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Então ele está dizendo aqui, o princípio que eu já fiz alusão, reitero para uma fixação, que o trabalhador que está no campo pregando, proclamando como arauto as boas novas do reino, precisa de suprimento, de provisão. Caso a igreja esteja no início, tudo no início tem uma grande dificuldade, depois vai melhorando, tomando forma, numa necessidade, o pastor de uma congregação deve recorrer à matriz, porque a matriz tem condição, e tem muita condição, e deve recorrer e ser suprido pela matriz. É assim que procede alguém bíblico, alguém fundamentado, plantado, arraigado no rolo sagrado, nas sagradas letras. Paulo está aqui afirmando que o obreiro não pode ser largado, abandonado e não ter condições mínimas financeiras de exercer o ministério que lhe fora dado e a missão que lhe colocaram para que seja feito. Paulo prossegue: se outros participam deste poder sobre vós, a igreja de Corinto, por que não mais justamente nós? Nós temos o direito, é o que Paulo está dizendo. Mas nós não usamos deste direito, ele abriu mão, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então, irmãos, já que a igreja ali local, naquela ocasião, a igreja de Corinto, não entendendo a palavra de Deus, estava contra que o apóstolo Paulo fosse suprido e provido financeiramente por ela, o que ele faz? Para que o evangelho continue avançando, ele que era fazedor de tenda, trabalhava dia e noite. Ele então pregava o evangelho e também trabalhava. Era um homem extremamente ocupado em viver às custas do seu próprio suor, do seu trabalho, e tinha tempo também para fazer a obra de Deus. É um padrão, irmãos, um referencial para nós. Infelizmente, e eu falo aqui de um pequeno grupo, porque é a minoria, a maioria dos nossos líderes são grandes homens de Deus, homens que, assim como Enoque, assim como Noé, andam com Deus, desfrutam de intimidade, comunhão, relacionamento com Deus, mas a minoria, por ganhar um salário de proporção colossal, não quer passar o cajado, irmãos. Fica ali décadas e décadas, décadas e décadas e décadas. Por quê? Qual é a motivação? O alto salário. Eu me lembro de uma ocasião
E se me contasse, eu não acreditaria. Eu estava na reunião, lá em Madureira, que o bispo Abner, em dado momento, o nosso bispo, um homem sério, ele falou com os nossos pastores presidente dessa forma que foi falado. Não me contaram, eu fui testemunha ocular. Pastor, se o senhor vê que já tem muito tempo lá na igreja, passa o cajado. Eu estou parafraseando o que ele falou, mas ele foi muito mais claro que isso. Passa o cajado. Dê oportunidade para outro, para que dê seguimento na obra. E aí eu lembro bem, na continuação da fala dele, eu estou abrindo aspas para o nosso bispo, para que o Senhor não destrua tudo que o Senhor mesmo levou anos para construir. Irmãos, nós precisamos ter a motivação correta na obra. Não é só fazer a obra, não é só dirigir uma igreja, é a motivação correta. Não há como nos esconder do nosso Deus. Ele vê no recôndito da nossa alma. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Que referencial é o apóstolo Paulo para cada um de nós? Um homem da sua envergadura, ele trabalhava com as suas mãos na profissão de fazedor de tenda e pregava o evangelho. Em dado momento, irmãos, ele, como um grande líder, um grande homem de Deus, vendo a necessidade das congregações da igreja que estava em Jerusalém, ele então arrecada dinheiro. A igreja que estava na cidade de Filipos, por exemplo, foi de grande ajuda nesse necessário, e ele então ajudava aquelas congregações, suprindo as suas necessidades. É uma postura de um líder bíblico, um grande homem de Deus. Eu não consigo acreditar que nós, comendo bem, sentamos, irmãos, para comer uma comida de boa qualidade, sabendo que os nossos obreiros estão passando escassez do mínimo, do básico no campo. É claro que nós precisamos ajudar os missionários, irmãos, que estão dentro do nosso país e até fora do nosso país. Devemos ajudar segurando a corda aqui e suprindo. Mães, irmãos, existem obreiros, pastores que estão fazendo missão local em cada congregação do campo, e eles não podem só receber tapinha nas costas, um almoçozinho no final do ano, porque eles estão no embate, na labuta diária, proclamando o evangelho, e nós, como líder, precisamos então suprir as suas necessidades. Introdução. Nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, sustento dos levitas e também o sustento dos profetas do Antigo Testamento. É muito interessante aqui quando ele aborda essa verdade que os sacerdotes eram supridos, eram providos. Entender, irmãos, que a doutrina do sacerdócio universal de Cristo foi uma doutrina cara, é uma doutrina bíblica, e nós não podemos deixá-la de lado. E a doutrina do sacerdócio universal de Cristo, a doutrina do sacerdócio universal de todos nós cristãos, reitero, para uma fixação da verdade, a doutrina do sacerdócio universal de nós todos cristãos precisa ser
explicada e compartilhada. Os nossos líderes são sacerdotes? Também são. Os nossos pastores são sacerdotes? Também são. Mas o novo convertido que aceitou Jesus agora, nesse momento, uma vez nascido de novo, regenerado, também é um sacerdote. Em que sentido? Temos todos os cristãos salvos, acesso imediato ao Santo dos Santos, à presença do nosso Deus. Só existe um mediador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, é bem verdade que o sacerdote aqui no Antigo Testamento, ele era suprido. Mas, quando abordarmos esse assunto, precisamos, sendo bíblico, sendo genuíno e não adulterando o rolo sagrado, firmar a doutrina do sacerdócio universal de todos nós cristãos. O levita também era suprido. E observe que para hoje ser levita precisa ser descendente da tribo de Levi. Hoje não existe levita. Até onde eu sei, nós que aqui estamos não somos descendentes da tribo de Levi. Existe sim trabalhadores. Todos nós cristãos temos a missão de pregar o evangelho e alguns de nós recebemos um chamado da parte de Deus, um chamado ministerial. Também os profetas do Antigo Testamento. Hoje não existe naqueles termos ali do profeta Isaías, Malaquias, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Ageu, não existe mais profeta como eles foram. Existe sim o dom da profecia, que não tem absolutamente, radicalmente nada a ver com a confissão positiva, com essa doutrina podre, com essa doutrina que cheira mal e causa asco da confissão positiva. Temos sim a preciosa doutrina bíblica, Paulo fala sobre essa verdade, o dom da profecia, e não somos nós que formatamos a profecia. A profecia nasce em Deus. Deus elabora a mensagem e passa por nós. Somos um canal, um instrumento, um vaso de barro para que a mensagem passe por nós em dado momento e atinja um propósito. Então, como vemos aqui que no Antigo Testamento os sacerdotes, os levitas, os profetas eram supridos, nós obreiros, irmãos, também trabalhando no campo para o avanço e o crescimento do reino de Deus aqui na terra, precisamos ser supridos. Nós, irmãos, não podemos admitir, sendo bíblico, que um líder ganhe um salário de proporção colossal e os seus obreiros enviados ao campo para estar ali pregando o evangelho nas congregações, não sejam supridos com o mínimo, com o básico, passando escassez até de alimento. Em um momento na minha vida, e foi um dos piores que eu já presenciei, em uma reunião de ministério, e eu não gosto de mencionar esse assunto porque me causa asco. Só em lembrar, vários pastores amigos meus, e são meus amigos até hoje, nós temos contato até hoje, me convidam até hoje. Um certo obreiro se colocou dirigindo uma congregação e ele disse: eu coloquei do lado da congregação uma mesinha com uns docinhos, um chicletinho, umas balas, e para ajudar
na parte que cabe à matriz, para poder trazer aqui para a matriz e não deixar a matriz em falta. Meu irmão, isso é uma lástima, Em dado momento, eu achei que alguém fosse se levantar, tinha muitos ali, com muito mais cargo de liderança, autoridade que eu, e falar, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Deixa esse dinheirinho lá na congregação, use com você, lá quando você estiver no campo missionário, que precisar almoçar, estiver lá trabalhando, tomar um café da manhã. Mas, irmãos, o que foi falado foi o seguinte: não, também não precisa tanto, e só. E a ideia que ficou no ar era que aquilo que ele estava fazendo, ele poderia continuar fazendo. Irmãos, na minha opinião, e sendo bíblico, irmãos, minimamente bíblico, é um caos. Quem permite uma coisa dessa é um caos. Eu tenho dificuldade de acreditar que um líder que permite um obreiro numa congregação passando necessidade e colocar uma banquinha do lado da igreja vendendo chicletinho e bala para ajudar a complementar a parte que cabe à matriz. E a matriz, com muitos recursos financeiros, pagando altos salários, até para quem não precisa, isso seja normal. Eu não consigo entender, e aí eu entendo sim, porque na escolha, ao contrário de orar para buscar uma direção de Deus, nós temos outros métodos que qualifica um obreiro para trabalhar conosco. Deixa eu ver, tem mais de 2 neurônios? Não tem mais de 2 neurônios, esse serve. Deixa eu ver, o cérebro é tacanho? É tacanho, serve para trabalhar comigo, porque eu posso manipular. Sabe quanto é 1 mais 1? Não sabe quanto é 1 mais 1. Esse também serve para trabalhar comigo. Que Deus tenha misericórdia da tua e da minha alma, e que em algum momento, irmãos, possamos, fazendo uma autoavaliação, olhar para dentro, voltar para Deus, voltar para a palavra de Deus e cumpri-la. Nós tomamos conhecimento, infelizmente nós não tivemos contato, porque ele partiu antes, de um líder extremamente espiritual, um grande homem de Deus chamado Pastor Benedito. E contam que em uma igreja lotada, quando algum dos seus liderados que estavam trabalhando na congregação diziam para ele que estava com necessidade, ele colocava uma mesinha, pedia os obreiros, o obreiro colocava uma mesa e ele falava, comunicava à igreja, essa congregação está passando por problema, vamos aqui ofertar. Irmãos, o povo, conhecendo o líder que tem, o líder sério, o povo trazia muito dinheiro, e o pastor Benedito contava aquele montão de dinheiro na frente de todos que ele estava, chamava o obreiro da congregação, entregava integralmente, totalmente na mão dele, para que ele resolvesse lá o seu problema. Fez isso muitas e muitas vezes, quando tinha alguém necessitado, e esses pastores, bons pastores da antiga, eles tinham o costume de colocar o dinheiro aqui no bolso da camisa, a ponto de quando baixar quase caiu o dinheiro, ele pegava, chamava um obreiro na frente de todo mundo, contava o dinheiro, vai lá, leva comida para aquela família. Assim é que você e eu devemos agir. É assim que age um homem de Deus. E nós, irmãos, que porventura estejamos aí mortos espiritualmente,
com muita pompa de que estamos vivos, devemos então voltar para a verdade da palavra do nosso Deus. O cuidado de Deus com os obreiros. Então nós observamos aqui que Deus, ele tinha um grande cuidado no Antigo Testamento com o sacerdote. Havia ali as ofertas que eram levadas e parte era para Deus e havia ali a parte destinada para os líderes. O sacerdote, ele era um líder espiritual, também era uma autoridade sanitária da época, o que fica claro ali no registro neotestamentário. E nós vemos aqui que eles tinham a responsabilidade e o temor a Deus de conduzir bem a parte que lhe cabia. Assim como você e eu devemos também ter a responsabilidade de uma vez gerindo as ofertas, as contribuições, os dízimos que são de pessoas muito simples, humildes, assalariados, que moram dentro de condomínio Minha Casa Minha Vida, devemos ter temor a Deus para poder então administrar esses recursos. Devemos dar honra aos obreiros? Sim, porque o obreiro é digno do seu salário. Então, aqueles que estão empenhados na obra de Deus precisam comer desse trabalho na obra. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Irmãos, a Bíblia nos afirma que os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, o sustento dos obreiros, o socorro aos obreiros, e não é a um obreiro específico, em detrimento de outros, é o socorro, o suprimento a todos os obreiros que estão pastoreando, a despeito da igreja a qual estejam, seja em uma matriz, seja em uma congregação. É bíblico. Esses obreiros não podem passar por privações. Se porventura o carro de um desses obreiros, e a gente ora para que isso nunca aconteça, sofra algum acidente, é responsabilidade nossa. Responsabilidade de quem tem a administração, o privilégio, a honra de administrar os recursos, dízimo, oferta e contribuição, suprir a necessidade desse obreiro que porventura tenha indo para a igreja, fazer missões, o seu carro passe por algum acidente, alguma dificuldade, nós precisamos supri-lo, irmãos. Se somos bíblicos, esses são os assuntos que devem nos preocupar. Nós não podemos passar de largo dessas necessidades. Deus não deixa seus obreiros sem provisão. Ele lhes envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma lição. Que Deus vos abençoe. Deus me dando vida até lá na próxima lição, na de número 5. Nós iremos falar sobre compaixão, atitude de quem ama a Deus. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos aqui falando da tua palavra com verdade, com temor no nosso coração, dando um corte reto e manejando bem a tua palavra como o Senhor nos orienta. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, meu Senhor. Continue nos dando autoridade, ousadia, firmeza na tua palavra, coragem, ó Pai, para em meio ao cenário caótico o qual nós nos encontramos,
possamos, ó Deus, continuar anunciando a tua verdade. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, peço uma bênção especial sobre todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.